Quase Sequestrado. Quase Sequestrado é uma coleção de 10 assustadoras histórias verdadeiras sobre meninos e meninas que passaram por situações difíceis e por pouco evitaram ser sequestrados por malucos. Quem é você? Uma noite, quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, estava voltando da escola para casa. Minha mãe trabalhava durante o dia e geralmente voltava para casa no final da tarde. Quando cheguei em casa, tirei a chave do bolso para entrar, mas assim que estendi a mão para colocar a chave na fechadura, a porta se abriu de repente. Minha mãe estava lá em seu roupão. Em vez de me cumprimentar, ela olhou direto para além de mim, e com uma voz severa, perguntou: "Quem é você?" Virei-me bem a tempo de ver um homem correndo de volta pelo caminho e decolando rua abaixo. O fato de minha mãe estar doente naquele dia e ter ficado em casa sem trabalhar provavelmente me salvou de um destino horrível. Dupla de holandeses. Uma noite, minha namorada e eu estávamos caminhando pelos subúrbios de Dublin. Uma caminhonete parou e um cara saltou. Ele estava agindo todo amigável e pedindo direções. Ele parecia holandês. Algo me pareceu estranho em tudo aquilo e me deixou nervoso. Parecia que ele estava tentando nos distrair. De repente, com o canto do olho, vi outro homem. Ele havia descido da caminhonete pelo outro lado. Ele deu a volta na traseira da caminhonete e estava tentando se esgueirar por trás de nós. Eu rapidamente agarrei minha namorada pelo braço e caminhei direto para o cara sorrateiro. Ele voltou atrás muito rapidamente quando percebeu que tinha sido visto. O primeiro cara estava tipo: "Vamos lá, não queremos fazer mal", mas ele também estava falando com outro cara em holandês. Minha namorada começou a correr e eu a segui. Não paramos de correr até estarmos longe dos caras estranhos e de sua caminhonete. Foi quando minha namorada me disse que entendia holandês. O que eles estavam dizendo um para o outro era: "Isso não vai funcionar. Vamos." Rapto no Facebook. Uma menina de 12 anos da Europa recebeu um pedido de amizade no Facebook. Era de uma de suas colegas de escola. Elas conversaram por meio de mensagens instantâneas e ela sabia muitas informações sobre ela e sua escola. Ela disse que estava doente há alguns dias, e pediu a ela que trouxesse alguns livros de que ela precisava para o dever de casa. Ela estava a caminho da casa dela quando passou por um carro estacionado na rua e a porta se abriu. Um homem saiu e se apresentou como o pai de sua amiga. Ele disse a ela para entrar em seu carro e ele a levaria para a casa de sua amiga. Ela não queria, mas ele insistiu. Finalmente, ele a agarrou pela mão e tentou forçá-la a entrar no carro. No entanto, a menina começou a gritar e os vizinhos saíram para ver do que se tratava. O homem fugiu e a garota entrou em pânico tão grande que se esqueceu de olhar a placa do carro. Descobriu-se mais tarde que o perfil do Facebook era falso. O homem havia seguido a garota meticulosamente e sabia tudo sobre ela. Ele sabia onde ela morava, onde estudava e quais de seus colegas não estavam na escola naquele dia. O homem na caminhonete. Quando eu tinha 14 anos, estava esperando o ônibus e uma caminhonete parou ao meu lado. O motorista continuou acenando para que eu me aproximasse e ergueu um mapa. Parecia que ele queria direções. Fui até a caminhonete e ele baixou a janela. Eu não percebi o que estava acontecendo até que ele estendeu a mão e tentou me agarrar pelos cabelos. Larguei minha bolsa e corri quando ele saiu em disparada. Quando cheguei em casa, acordei minha mãe e contei a ela o que aconteceu. Ela pirou. Então, olhamos pela janela. Surpresa! A caminhonete estava parada do outro lado da rua e o homem estava sentado no banco do motorista, olhando para nós. Foi quando eu surtei. Minha mãe chamou a polícia e deu uma descrição, mas o homem foi embora. Mais tarde, a polícia ligou de volta para nos dizer que tinha parado alguém e queria que eu desse uma olhada nele. Eles me colocaram na parte de trás de uma viatura sem identificação com vidros escuros e me levaram até um cara que estava sendo interrogado do lado de fora de sua caminhonete. Era ele.
Quase tive um ataque de pânico. Eles o acusaram de tentativa de sequestro. Apareceu em todos os jornais locais. O local onde o pararam foi bem em frente a uma escola primária e quando revistaram sua caminhonete, encontraram corda, fita isolante e um machado. O carteiro. Um dia, quando eu tinha 10 anos, fiquei em casa doente e não fui para a escola. Eu estava deitado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a campainha tocar. Era o carteiro. Ele me disse que tinha um pacote para entregar, mas era tão grande que ele precisava de mim para ajudá-lo a carregar. Eu não sei porquê, mas eu sabia que algo não estava certo. Não vi sua caminhonete estacionada em frente, e quando perguntei onde estava, ele me disse que estava virando a esquina. Perguntei por que o carteiro regular não estava aqui, e ele disse que estava visitando a família. Ele continuou me dizendo para abrir a porta da frente. Eu disse que estava doente e não tinha permissão para sair de casa. Eu disse a ele que meus pais iriam pegar o pacote no correio, mas ele disse que seria muito incômodo e me disse que minha mãe gostaria que eu pegasse o pacote agora. Eu disse a ele que primeiro precisava pegar meus sapatos e depois sairia para ajudá-lo. Então, fechei a porta da frente, tranquei e corri para a porta dos fundos e a tranquei também. Liguei para nossa vizinha, que era uma amiga íntima da família, e implorei que ela viesse agora. Então, eu parei na janela da frente e encarei o homem. Quando me viu, gritou pela porta perguntando se eu já tinha achado meus sapatos. Gritei de volta, dizendo a ele que chamei minha vizinha para vir e ajudar a carregar o pacote porque ela era mais velha e mais forte. Ele apenas se virou e saiu correndo. Eles nunca o pegaram. Sempre me pergunto se ele conseguiu enganar alguma outra criança. O homem alto no parque. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe saiu para fazer compras e me deixou no comando da casa. Estava começando a escurecer e percebi que meu irmãozinho não estava em lugar nenhum. Perguntei à minha irmã se ela sabia onde ele estava, e ela disse que ele tinha ido ao parque da esquina para jogar bola. Eu disse a ela para cuidar da casa enquanto eu estiver fora, e corri na direção do parque. Quando cheguei lá, fiquei surpreso ao encontrar o parque completamente vazio. Chamei o nome do meu irmão, mas não houve resposta. Comecei a ficar preocupado. De repente, ouvi um ruído fraco e abafado vindo da minha esquerda. Virei a tempo de ver uma figura alta desaparecendo atrás de uma grande cerca. Eu corri o mais rápido que pude e quando dei a volta para o outro lado da cerca, vi algo que quase me fez engasgar de terror. Meu irmão mais novo estava sendo arrastado pelo beco por um homem alto. Eu fiquei furioso e lágrimas de raiva escorreram pelo meu rosto. Corri para ele e ele deve ter me ouvido chegando, porque ele se virou para mim e deixou cair meu irmão mais novo. O homem alto tentou me agarrar, mas eu estava correndo em sua direção tão rápido que, quando bati nele, o derrubei. Ele praguejou e tentou se levantar, mas eu comecei a pisar em seu rosto. Sem parar para fazer perguntas, peguei meu irmão e corri o mais rápido que pude de volta para nossa casa. A essa altura, estava escuro como breu e minha mãe estava em casa. Ela estava desesperada de preocupação e quando viu o olhar em nossos rostos, percebeu que algo ruim havia acontecido. Conforme expliquei, meu irmão e eu começamos a chorar e minha mãe nos deu um forte abraço e chorou conosco. Vou te dar uma carona. Quando eu tinha 13 anos, estava voltando da escola para casa. Era uma sexta-feira, meus pais estavam trabalhando e meu irmão ainda estava na escola. Começou a chover e eu não tinha guarda-chuva. Um carro veio e diminuiu a velocidade. O motorista era um cara de 30 e poucos anos e disse: "Ei, Elaine, pule para dentro. Vou te dar uma carona." Eu disse a ele que meu nome não era Elaine. Ele se desculpou e disse que eu era muito parecida com ela, e se ofereceu para me dar uma carona mesmo assim.
Eu sabia que isso era duvidoso, então disse: "Não, obrigada, minha casa é bem aqui", e apontei para uma casa aleatória próxima. Então, rapidamente fui para a entrada da casa e me escondi lá por alguns minutos, esperando ele sair. Quando voltei para fora, percebi que ele tinha acabado de parar no acostamento e estava saindo do carro. Ele sabia que não era minha casa. Larguei minha mochila e comecei a correr. Ele me seguiu. Corri todo o caminho para minha casa quando lembrei que não estava com minhas chaves e não havia ninguém em casa. Eu estava absolutamente apavorada. Comecei a bater na porta da frente e, de repente, ela se abriu. Meu irmão estava parado ali. Ele tinha ficado em casa doente. Eu estava chorando tanto que mal conseguia falar e continuei apontando para o homem que vinha pela estrada. Meu irmão pegou um pedaço de pau e correu para fora. Assim que o homem viu meu irmão, ele correu de volta para o carro, para em seguida sair em disparada. Não conseguimos obter o número da placa dele, então ele nunca foi encontrado, mas tenho certeza que ele queria me sequestrar e possivelmente me machucar ou matar. Foi muito assustador e eu tive muita sorte de meu irmão estar lá, ou eu poderia ter sido mais uma estatística. Como eu perdi meu dedo. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me pediu para entregar algo para um vizinho. Estava muito escuro naquela noite e não havia luzes de rua. Eu mal conseguia ver. No caminho para casa, cheguei a uma curva na estrada com grandes arbustos dos dois lados. De repente, ouvi um farfalhar alto atrás de mim. Quando olhei para trás, vi uma figura alta escura emergindo dos arbustos. Eu comecei a correr. Eu podia ouvir a respiração pesada de um homem atrás de mim. Corri o mais rápido que pude, mas ele estava me alcançando. Eu desviei para a direita e peguei um atalho por um buraco em uma fileira de arbustos altos. Cheguei à entrada de carros de minha casa e o ouvi bater no mato. Ele ainda estava atrás de mim. Quando cheguei à porta da frente, prendi meu dedo mindinho na tela. Fiquei apavorado, corri para dentro e bati à porta. Eu procurei e gritei por meus pais. Não percebi que estava faltando meu dedo até que minha mãe me deu um grande abraço. Meu pai saiu correndo com uma arma e tentou encontrar o cara, mas ele havia sumido. Quando meu pai voltou, ele encontrou meu dedo e o colocou em um saco de gelo para levar ao hospital, mas eles não puderam recolocá-lo. Poucos meses depois, em uma cidade vizinha, um menino da minha idade desapareceu enquanto caminhava para casa tarde da noite. Em seguida, outro desapareceu alguns meses depois. Nunca mais se ouviu falar deles e não posso deixar de pensar que, se não fosse tão rápido, poderia ter sofrido o mesmo destino. Roubado. Uma tarde, minha mãe passou por aqui e se ofereceu para levar minha filha Jenna às compras. Jenna estava relutante em ir, mas eu estava ansiosa por um tempo sozinha, então eu a incentivei a ir com sua avó. Cerca de 1 hora depois, o carro do meu pai parou do lado de fora. Assim que saiu do carro, ele gritou: "Alguém roubou o carro da sua mãe e Jenna estava nele." Minha mãe estava esperando na fila da loja de brinquedos quando um homem se aproximou dela e disse que seu carro tinha um pneu furado. Ele se ofereceu para trocar, e quando terminou, minha mãe agradeceu. Ele disse a ela que iria testar a direção, mas quando minha mãe lhe entregou as chaves, ele simplesmente sentou no banco do motorista e saiu em disparada. Quando soube da notícia, fiquei histérica. Eu não conseguia parar de chorar e me senti mal do estômago. A polícia emitiu um boletim alertando todos os policiais para estarem procurando o carro de minha mãe e o sequestro de minha filha se tornou notícia nacional. Nas horas seguintes, fiquei totalmente apavorada e tudo em que conseguia pensar era com medo e solidão que minha filha devia estar. Eu estava preocupada que ela fosse morta. O tempo passou como uma eternidade. Na manhã seguinte, recebi um telefonema dizendo que haviam encontrado o carro. Alguém chamou a polícia para dizer que tinha visto um veículo abandonado e uma menina estava dentro. Era Jenna.
Ela estava ilesa e ainda presa ao assento do carro, assim como quando o sequestrador foi embora. Assim que recebemos a notícia, corremos para o hospital onde Jenna havia sido levada para um check-up. Corri para ela e a abracei. A primeira coisa que ela me disse foi: "Eu fiz xixi no carro da vovó." O velho assustador. Minha amiga e eu tínhamos 9 anos e ela morava bem perto de mim. Sempre voltávamos da escola para casa juntas. Um dia, um carro estava passando muito devagar pela estrada e o velho dentro estava olhando para nós. Minha amiga e eu nos sentimos muito inquietas. De repente, ele parou bem na nossa frente, quase nos acertando. Minha amiga desceu correndo o caminho em direção à casa dela e eu corri na direção de minha casa. Quando cheguei à minha garagem, olhei para trás e vi seu carro. Ele estava me seguindo. Fiquei muito assustada neste momento e corri até a porta e bati com força nela. Na época, minha família sempre discutia sobre de quem era a vez de atender a porta e eu sabia que demoraria muito para eles abrirem. Eu olhei para trás novamente e vi o velho assustador caminhando em minha direção. Ele havia saído do carro. Eu estava quase chorando neste momento. De repente, meu irmão abriu a porta e quando o velho esquisito viu isso, ele pulou de volta em seu carro e saiu correndo. Gostou da história? Dê um like no vídeo para dar uma força ao nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber novidades. Acesse nosso site oficial, que está cheio de histórias arrepiantes. Obrigado por sua visita, até a próxima!